Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo diferente, né? Geralmente eu faço os vídeos com música, é a minha área de conforto, né? Onde eu me sinto bem. Mas eu estou aqui fazendo esse vídeo porque algo me incomodou demais. Eu comecei a olhar um pouco para a minha vida, comecei a olhar um pouquinho para dentro de mim, eu comecei a ter uma introspecção, né, a respeito e ao mesmo tempo uma retrospectiva a respeito da minha vida, a respeito de tudo que eu tenho passado, que eu tenho vivido. E eu comecei a entender, aliás, Deus, o Espírito Santo começou a colocar na minha vida, no meu coração, um entendimento de que eu estava deixando essas coisas serem maiores do que Deus na minha vida. Eu estava permitindo que essas coisas fossem maiores do que Deus na minha vida. Chegando ao ponto, muitas das vezes, de até mesmo não orar, deixar o cansaço, de deixar a depressão, de deixar dificuldades, os dilemas diários, as preocupações diárias, de deixar tudo tomar conta de mim, começou a tomar conta do meu eu, do meu ser, e aquilo começou a me adoecer fisicamente. A minha doença espiritual, o meu mal espiritual estava me adoecendo também fisicamente. E aí eu comecei a analisar, houve muitos momentos aqui na minha vida que eu comecei a falar, eu comecei a fazer propósito, eu entrei em oração com Deus, eu comecei a fazer propósito, fiz propósito de jejum, propósito de oração. Eu falava com Deus, eu me entregava, eu profetizava palavra de vitória, palavra de bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, da minha família. Mas mesmo assim eu ainda me sentia incomodado. Eu ainda sentia como que se as coisas ainda não estivessem se encaixando direito. E eu via nitidamente que aquilo não era culpa de Deus. Eu comecei a fazer uma retrospectiva em minha vida e eu comecei a ver, aliás, Deus começou a me mostrar de uma forma muito mais nítida, muito mais clara algumas coisas, alguns detalhes, e eu comecei a ver que as minhas dificuldades, os meus dilemas, as minhas preocupações, tudo isso estavam unidas, estavam se juntando, estavam me atacando, e eu estava permitindo a investida desses problemas, dessas dificuldades. Mas eu queria passar para vocês um pouquinho dessa experiência que eu estou tendo com Deus, desse momento que eu estou tendo com Deus, porque Deus me incomodava muito e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para que a gente pudesse entender um pouquinho de tudo aquilo que eu demorei um tempo para poder entender. Queridos, pequenos detalhes, pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos gestos. Tem uma palavra que, pela misericórdia de Deus, eu levei na igreja uma vez, na casa do Senhor uma vez. Eu dizia, no meio dessa palavra, eu dizia que nós temos que prestar atenção nas pequenas coisas. Porque se você parar para prestar atenção, a gente só dá importância para aquilo que é grande. Ah, tem uma montanha imensa na minha frente, como eu vou fazer para transpô-la, para atravessá-la? Ela é muito grande. Mas o ser humano esquece que se você pisar numa pedrinha, minúscula que seja, se você pisar nela de mau jeito, ela vai te machucar e vai te causar uma dor imensa. Às vezes, pequenas coisas causam dores. E essas dores são difíceis de serem entendidas ou curadas muitas vezes. Às vezes
pequenas coisas, uma pequena pedra. Outro dia eu fui jogar o lixo fora e uma formiguinha bem minúscula, uma formiga bem minúscula, ela picou no meu dedo. Aquela dor foi imensa, era uma dor imensa. Quem já foi picado aí por formiga, aquelas formigas vermelhas, são pequenas, mas a dor que elas causam são enormes. E às vezes nós nos preocupamos apenas com as coisas grandes. E muitas das vezes essas coisas grandes, elas só nos causam um transtorno. Elas só nos causam um pequeno furor. Se eu estou diante de uma montanha enorme, a única coisa que eu vou pensar é como eu vou atravessar esta montanha. Mas aquilo não me causou dor, porque eu tenho duas opções: ou eu subo ela e atravesso, ou eu volto. Então isso não me causa dor. Você consegue entender, amor? Mas uma pequena formiga, uma pequena pedra, quando você pisa ou quando você é picado por ela, causa uma dor imensa. Então, por isso que Deus fala nas nossas vidas que nós precisamos prestar atenção nas coisas pequenas também. Nós não damos importância a essas coisas pequenas. E aí quando a gente vê a nossa vida está um emaranhado de coisas, está um emaranhado de problemas. E aí a gente para e pensa, meu Deus, como? Por que ficou assim? Porque lá atrás nós não prestamos atenção nas coisas pequenas, nós não demos importância a essas coisas pequenas. Amém, queridos? Eu comecei a ver então, queridos, que a minha vida começou a ter uma avalanche de coisas. Eu falei uma vez para uma amiga minha, numa semana dessa, eu falava, olha, a minha vida está assim, uma pancada atrás da outra. É uma notícia ruim atrás da outra, é uma coisa acontecendo, é uma afronta, é uma perseguição, é um emaranhado de coisas. E aí eu comecei a realmente, o desespero começou a tomar conta de mim. Aí eu comecei a me levantar e comecei a entrar em propósito com Deus, mas eu vi que não acontecia muita coisa. Eu digo não acontecia muita coisa porque por mais que nós sejamos errados, por mais que a gente esqueça de Deus, Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais se esquece, Deus jamais nos abandona. Nós o abandonamos com as nossas atitudes, com a falta de oração, com a falta de fé, com a falta de temor. Mas Deus jamais nos abandona. Ele fica ali o tempo todo esperando e olhando para a gente e dizendo, filho, filha, eu estou aqui de braços abertos, eu estou te aguardando. Basta você abrir os seus lábios e clamar e dizer. Então, amados, eu comecei a ver que o meu propósito, o meu direcionamento, Deus me mostrou que o meu direcionamento estava errado. Eu precisava me conectar a Ele de verdade. Eu precisava realmente o adorar. Eu precisava verdadeiramente adorá-lo, buscá-lo de todo o meu coração. E na verdade, eu estava buscando a solução dos meus problemas. Queridos, Deus não é válvula de escape. Deus não é um mero solucionador de problemas. Deus não é um marido de aluguel que a gente liga lá, a gente vai na lista telefônica, acha o número, está lá escrito marido de aluguel, faz tudo, conserta, troca a lâmpada, troca o gás, conserta a encanação, bota uma porta no lugar, monta um móvel. Deus não é isso. E não é dessa forma que nós temos que tratar a Deus. Nós erramos de forma tremenda, porque nós queremos
olhar para Deus como se Deus fosse um faz tudo. E aí eu comecei a entender, eu comecei a ver que o meu direcionamento estava errado, porque eu precisava restaurar, eu precisava reanimar a minha intimidade com Deus. Eu precisava olhar para Deus e verdadeiramente estar olhando para Ele. Eu estava orando, eu estava clamando, mas o meu olhar, o meu direcionamento estava nos meus problemas, nas minhas dificuldades. E queridos, foi quando veio o sinal definitivo de Deus. Foi quando eu comecei a ouvir um louvor, do qual eu gosto muito, louvo muito esse louvor, eu gosto dele demais. Eu comecei a ouvir aquele louvor, eu comecei a verdadeiramente a fechar os meus olhos e a prestar atenção, porque muitas das vezes há uma frase muito conhecida que diz que quem está de fora às vezes consegue enxergar melhor, ou seja, às vezes você está ali de frente louvando, você está ali de frente trazendo aquele louvor e você não, automaticamente você não está prestando atenção, você não está entendendo o que Deus está falando. E aí eu comecei a prestar atenção na letra daquele louvor e me veio aquela retrospectiva, me veio aquela introspecção, aonde eu pensava, gente, eu não estou vivendo os louvores que eu louvo. Eu não estou praticando a palavra que eu leio. E aí eu comecei a ver que tudo estava sendo em vão. Queridos, às vezes é necessário que você pare um pouco, que você retroceda um pouco, que você dê um passo para trás para que você possa enxergar melhor, para que você possa entender. E Deus faz isso nas nossas vidas. Deus, Ele vem com o seu amor, com o seu carinho, e Ele fala, filho, olha, para um pouquinho. E começa a enxergar, mas queridos, não é com seus olhos carnais, com seus olhos naturais. Começa a ouvir, mas não com seus ouvidos naturais. Eu comecei a pedir ao Senhor, então, naquele momento, para que a palavra dEle se cumprisse na minha vida, para que eu vivesse. Eu falei para Deus, em oração, eu falava para Deus, eu quero ser digno de louvar os teus louvores, de estar lá na frente entoando os teus cânticos. Eu quero ser digno de ser chamado teu filho, teu servo, quando eu, enfim, praticar aquilo que eu prego, quando, enfim, eu entender e praticar e viver aquilo que eu louvo, quando, enfim, eu, dessa forma, então, amados, eu vou passar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Dessa forma, eu vou sim ser digno de ser chamado adorador, servo, filho de Deus, vaso de honra. Eu tenho um louvor meu, que pela misericórdia do Senhor eu mesmo compus, que o título, que a letra diz, eu quero ser um homem reto. É muito difícil, mas é necessário. É muito necessário. E esse louvor diz, ele começa com uma declaração, ele diz, eu tenho um Deus. Queridos, esse louvor já começa de uma forma muito forte. Ele diz, eu tenho um Deus. É um Deus, não são vários, que não vai deixar. Você consegue compreender que nós temos um Deus que jamais vai permitir. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu
Eu quero declarar a vitória na tua vida. Eu quero dizer para você, queridos, em nome de Jesus, a palavra de Deus se cumpre na minha vida todos os dias. Aquela palavra que diz que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Queridos, em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que está acontecendo, a minha vida está intacta. Eu não tenho sofrido nem um arranhão físico ou doença sobre a minha vida. A palavra de Deus tem se cumprido na minha vida, que disse que a minha descendência não seria atingida, praga nenhuma chegaria à minha tenda. Você consegue compreender isso, querido? É a palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas, na minha vida. Pare e pense, olhe, se você hoje está de pé, se você hoje está ouvindo essa palavra, é porque Deus tem te guardado e tem te sustentado. Então nós temos um Deus que jamais vai deixar com que praga nenhuma chegue em nossa tenda, com que praga nenhuma, vírus nenhum chegue sobre as nossas vidas. E se cumprirá, porque Ele não permitirá. Eu creio e eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. E a letra desse hino diz que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Queridos, inúmeras vezes eu senti o desespero querendo chegar sobre a minha vida, mas nessas inúmeras vezes Ele jamais foi capaz de me alcançar, jamais foi capaz de me atingir. Em nome de Jesus. Por mais pressão que seja a situação, querido, eu digo para você, às vezes é muito complicado, às vezes é muito grande. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas mãos de Deus. O controle ainda é posse do Senhor sobre a sua vida. Queridos, muitas das vezes eu fiquei muito preocupado. Eu estive no centro da cidade e ali eu via, queridos, eu posso dizer para você que havia centenas de pessoas, havia muitas pessoas, acho que só na fila já estava chegando a quase 100 pessoas ali na fila, esperando para receber uma sopa, para receber um alimento. Pessoas que você via que eram, na grande maioria, pessoas trabalhadoras, mas que não tinham aonde morar. Eu acredito que não tinham contato com os seus familiares, com seus filhos. Pessoas ali, queridos, que muitos eu vi agradecendo a Deus porque aquele alimento foi dado a eles, foi servido a eles. E muitas das vezes você reclama porque por motivos fúteis e banais, mas você tem o seu alimento. Ah, mas eu queria comer um chocolate. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas crianças reclamando porque não tem o biscoito mais caro. Você porque não pode ostentar. Ostente, querido, ostente a presença do Senhor na sua vida. Ostente a presença do Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo na tua vida. Isso sim é ostentação. Pessoas reclamando porque não puderam viajar. Pessoas reclamando, eu estou cansado, eu estou trabalhando demais. E aí eu vi aquelas pessoas ali, amado, muitas pessoas, e eu falava com Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um lar. Eu tinha a certeza de que eu ia sair dali, daquele lugar, e eu ia me direcionar para a minha casa.
Eu tinha certeza que eu ia chegar no meu lar e que eu ia entrar no meu lar, eu ia tirar a minha roupa, eu ia tomar um banho, eu ia descansar, eu ia comer o meu alimento e ia deitar na minha cama. E ali, queridos, eu comecei a ver que não havia do que eu reclamar. Eu reclamava muito, eu falava: Senhor, essa cama está destruindo as minhas costas, eu estou com dor no pescoço, eu estou com dor nas costas, eu acordava todo torto. Mas eu tenho uma cama, queridos. E ali eu via pessoas que não tinham nada, nem sequer o alimento. Então, queridos, por mais pressão que seja a situação sobre a tua vida, o controle está nas mãos de Deus. Agora é necessário que nós direcionemos, que nós entendamos que nós precisamos direcionar as nossas forças para Deus. Para que nós precisamos viver verdadeiramente a palavra dele. Não adianta eu pedir: Senhor, me coloca no Salmo 40, e daqui a pouco eu estou: Senhor, apressa-te. Precisamos entender que é necessário o Salmo 40. Para você cozinhar um determinado alimento, é necessário muitas das vezes fogo baixo, fogo brando. É necessário um aquecimento gradativo, porque senão o cozimento dele vai no final, a água se seca e aquele alimento, aquele produto continua cru, continua duro. E a mesma coisa nas nossas vidas. É necessário ir gradativo, pausadamente. É complicado, é difícil, mas é necessário. Porque o choro pode durar uma noite, mas com certeza, eu tenho plena certeza, que você pode chorar uma noite inteira, mas de manhã, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo, a tua mente está renovada. A tua alegria veio pela manhã. Mas você não prestou atenção. Muitas das vezes nós não prestamos atenção nisso. E aí eu comecei, amados, eu comecei a ler a letra daquele louvor, eu comecei a prestar atenção, e aí eu comecei a entender que quando chegou no coro, eu comecei a entender ainda mais, eu comecei a ver que ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide. E aí naquele momento eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a falar com Deus: Deus, eu posso não ter o alimento que eu quero na minha despensa, eu posso não ter a melhor carne, eu não posso não ter o melhor produto, a minha casa pode ter umidade, a minha casa pode estar precisando de pintura. Eu acho que vocês conseguem ver aqui atrás na parede, eu tentei tapar, mas eu não me preocupei muito com a imagem, não me preocupei muito com ambiente, porque essa é a minha realidade, é isso que eu preciso. Se eu quero viver a realidade com Deus, eu preciso aceitar a minha realidade. Então, ainda que não haja, que a minha casa não esteja pintada, ainda que a oliveira minta, ou seja, ainda que muitas pessoas me afrontem, ainda que muitas pessoas mintam para mim, que prometam coisas para mim e não cumpram, todavia me alegrarei. Naquele momento eu disse para o Senhor: Senhor, ainda que tudo isso aconteça, ainda que o mundo caia sobre a minha cabeça, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei no Senhor. Não há outro lugar, amados, não há outro alguém, não há outra possibilidade, não há outro caminho. Nós precisamos, e aí eu comecei a entender, e eu lembrava daquela mulher de que
servo do Senhor chegou até ela e perguntou: e aí, como está a vida? Ela diz: tá, vai tudo bem. Estava tudo desmoronando na vida dela. A vida dela, o coração dela estava em pedaços, estava totalmente destruída por dentro. Quem conhece a passagem, quem conhece, sabe do que eu estou falando. Mas ela se levantou, ela ergueu sua cabeça, ela sorriu. Eu posso conjecturar agora nesse momento que ela sorriu para aquele homem e disse: olha, vai tudo bem. Quantas vezes você foi capaz de fazer, de ter essa atitude, querido? Salmo 37, a partir do verso 3 diz: confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é essa, é a palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todavia me alegrarei em ti, Senhor. E o Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, toma total controle da minha vida. Confia nele e o mais Ele fará. Aqui no verso 9, a parte B: os que esperam no Senhor possuirão a terra. E aí a gente vai pular o verso 16, ainda no 37, no verso 16 diz: mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ou seja, mas eu não tenho tudo o que eu quero, queridos, mas se é abençoado pelo Senhor, é o que vale na sua vida. Vamos pular agora rapidamente para o verso 23. O Senhor firma os passos dos homens bons, do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Entenda o que o Senhor quer falar para ti nessa hora, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, por mais dificuldade que nós passemos, eu jamais fiquei sem ter o alimento. Poxa, eu gosto tanto do prato tal. Nossa, eu amo camarão. Eu amo camarão. Mas eu não posso comer camarão sempre. Mas eu jamais fiquei sem o alimento. Os meus filhos não ficaram sem o alimento. Ou seja, a palavra de Deus tem se cumprido na minha vida. E eu quero que ela também se cumpra na tua vida. Eu quero que você entenda, que nós entendamos o que o Senhor quer para as nossas vidas nesse momento, o que Ele está falando conosco, porque Ele falou comigo primeiro. E eu entendi naquele momento, eu falei: Senhor, todavia eu me alegrarei em Ti, porque, queridos, não importa, nós estamos nesse mundo, o Senhor mesmo falou, às vezes eu fico triste quando chega alguém perto de mim e ela vem reclamando, dizendo: poxa, mas eu fui enganado, mas eu fui traído, mas me passaram a perna, poxa, eu sofro tanto, poxa, eu sou tão bom, poxa, isso ou aquilo, amados. Mas não somos bons. Jesus mesmo disse: eu não sou bom, bom é o Pai. Ele é o único que é merecedor desse título, dessa qualidade, desse adjetivo. E Jesus também falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, em momento nenhum Jesus falou: olha, vocês vão ficar aí no mundo
eu estou indo agora, eu estou subindo, mas vocês vão ficar aí, vai ser tudo maravilhoso, está tudo garantido, vocês vão ter salários altíssimos, vocês não vão passar por dificuldades, vocês não vão ter problemas para alcançar, para atingir os seus objetivos, vocês nunca serão traídos, nunca serão enganados, nada de ruim acontecerá. Não foi isso que ele disse. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. E o mundo é esse que nós estamos vivendo. Então é necessário que nós entendamos que somente com o Senhor nas nossas vidas. Amém? Deus possa te abençoar, que possa te fazer entender, que essa palavra possa entrar em sua vida, no teu coração, e possa ser bênção, porque eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, se cumpra na minha vida a tua palavra. Eu quero ser digno de ser chamado teu filho, teu servo, por praticar, por viver a tua palavra. Eu quero ser digno de ser chamado de adorador, por eu entender uma letra de um cântico e eu viver a letra daquele cântico. Não adianta eu vir aqui louvar para vocês, todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, e isso e aquilo, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, e eu não creio, e eu não vivo isso. Em nome de Jesus. Mas é isso que eu creio, é isso que eu vivo, e é isso que eu quero passar para você. Em nome de Jesus, essa bênção, essa vitória que eu quero dividir contigo nesse momento, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, que você tenha essa certeza no teu coração de que a alegria do Senhor é a nossa força, e não temos nada em ninguém nesse mundo, nós não podemos nos alegrar nos nossos filhos, não podemos nos alegrar no pastor, nos irmãos da igreja, nossa família, quem tem as suas esposas, os seus esposos. Não conseguiremos nos alegrar nele se nós não nos alegramos em primeiro lugar no Senhor. Essa palavra possa ficar na tua vida como um canal de bênção, como um refrigério, como algo que vem para confortar, consolar e te trazer o alimento, te trazer a força necessária, o entendimento que você precisava. E dizer para você, não importa o que aconteça,
Não importa quem venha, quantos venham, não importa quantos vírus, quantas pandemias, não importa quantas coisas possam acontecer no âmbito mundial, nacional, municipal, estadual, não importa, distrital, não importa. O controle está nas mãos do Senhor. Aleluia. Pode ser difícil demais, o espinho pode estar entrando na tua carne, mas o controle está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que no nome de Jesus.